desligar essa semana, eu não entrei ao vivo nenhuma vez. Agora já estamos ao vivo. Romanos, capítulo 5. Qual é o versículo, pastor? Eu vou ler na linguagem de hoje. Eu vou começar do versículo 12 em diante. Romanos, capítulo 5. Vou começar do versículo 12 em diante. E está escrito da seguinte maneira: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Então preste atenção que a morte ela veio acompanhada do homem que cometeu o pecado. Quem foi esse homem que cometeu o pecado? Nós sabemos que foi Adão. Nós sabemos qual foi o pecado. O Senhor Deus, ele chegou para Adão e falou: o negócio é o seguinte, Adão, você tem total liberdade para comer de toda a árvore que está nesse jardim. Está vendo aí? Fica à vontade. Mas presta atenção em cada um. Ali está a árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, em outras palavras, do conhecimento do certo e do errado. Aí ele foi claro e falou: Adão, deixa eu te explicar para você. O dia que você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. Você entendeu, Adão? Sim, senhor. Só que Adão, ele não deu atenção à voz da palavra. Ele não se importou com aquilo que Deus disse a ele. Houve uma certa situação, nós já conhecemos. Eva encontrou-se com a serpente se encontrou com Eva. Eles começaram a conversar, serpente e Eva. É uma coisa que eu não consigo compreender. O que, pastor? Tem gente achando normal aquilo que não é normal. Como que é normal uma pessoa conversar com um animal, o animal conversar com a pessoa? Conversar. Eu não estou falando como a gente faz hoje. Você tem lá o seu cachorrinho, aí você conversa com ele, brinca com ele, ele reage a você por instinto, porque ele está vendo que você está fazendo um carinho nele, talvez você está brincando com ele, então ele reage com instinto, né? Porque se eu for brincar com a minha cachorra, eu sempre falo isso, eu vou brincar com a minha cachorra, eu tenho uma só, pequenininha, eu vou brincar com ela, falar: como é que você está? Tudo bem? Ela olhar para mim e falar: estou bem, estou bem. Eu acho que vai ter um problema, acho que eu vou pular lá no 10º andar. E aí, pastor, não é normal. E ela ficou ali conversando com a serpente como se fosse comadres, como se fosse uma coisa comum. Mas hoje está assim. Tem pessoas achando normal homem com homem, se beijando, se abraçando. Eu fico vendo, às vezes, eu raramente assisto TV aberta. Mas às vezes eu estou assistindo um futebol, aí surge um comercial. Esses dias eu vi um comercial no Sport TV que eu não acreditei, né? Aí de repente veio um rapaz e uma moça se beijaram. Aí já partiu para uma outra cena bem rápida de um senhor e uma senhora se beijando. Aí depois um homem com outro homem se beijando. Uma moça com outra moça se beijando. Eu falo de beijo na boca, beijo de casal. E quer dizer, parece que está uma coisa comum, normal. As pessoas estão achando que é normal. Não é normal. Pastor, o senhor é homofóbico. Eu não sou homofóbico. Eu não tenho nada contra a pessoa, eu tenho contra o comportamento da pessoa. Como Deus, ele não tem nada contra a pessoa, ele tem contra o comportamento. E o pior é que nós que pertencemos a Deus, parece que estamos achando que é uma coisa comum, normal. Ninguém tem coragem de falar nada, ninguém fala nada, parece que é comum, que é normal. Não é normal, não é comum, não é natural. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, não é normal, não é comum, não é natural. Não é. E ela achou normal, porque ela ficou conversando com a serpente. Conversa vai, conversa vem. A serpente falou para ela: é verdade que Deus falou que você não pode comer daquele fruto lá? Aí ela falou: Deus falou que não pode nem tocar nem comer. Já aumentou alguma coisa aí. Você saiu da palavra, você está com um problema. Você saiu da palavra, você foi para o território de Satanás. Ele vai ter facilidade em agir contra você. Bastou sair da palavra, ele vai ter facilidade de agir contra você. Você está no território dele, está no território das trevas. Enquanto eu estiver na palavra, eu estou no território de Deus. Eu estou no território da luz. Eu saí da palavra, eu estou no território do meu adversário. Eu estou no território das trevas. E Satanás, então, ofereceu para ela o que ela queria. Porque a Bíblia diz que ela olhou, ela viu que aquele fruto era desejável para dar entendimento. Ela viu que aquele fruto era prazeroso para se alimentar. Ou seja, ela olhou e falou: Deus deve estar mentindo mesmo, porque eu não estou encontrando defeito nesse fruto. E comeu.
Agora a Bíblia diz que ela comeu, e o que ela fez? Ela levou para Adão. Adão deveria ter recusado. Irmão, é outra coisa que tem acontecido. Tem muita gente fazendo o que é errado, e tem gente indo no embalo, fazendo o que é errado também. Irmão, o errado não ficou certo. O errado não ficou certo, porque alguém está fazendo. Não, mas todo mundo faz, mas não é porque todo mundo está fazendo que ficou correto, ficou certo. O errado é errado. Prostituir é errado, mentir é errado, roubar é errado, falar palavrão é errado, enganar os outros é errado. Ah, mas todo mundo faz, não interessa o que todo mundo faz, permanece sendo errado. E se é errado, eu que pertenço a Deus, eu não vou fazer. Você compreende, sim ou não? Então Adão deveria ter rejeitado, mas ele não rejeitou. Ela foi tentada, ela foi enganada, o diabo convenceu ela. Adão não, de maneira deliberada. Ele não foi tentado, de maneira deliberada ele catou o fruto e comeu. Ele catou o fruto e comeu. E no que ele comeu o fruto, ele cometeu o pecado, porque ele desobedeceu a palavra de Deus, ele desobedeceu a orientação de Deus. Então preste atenção. Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. O pecado já existia, mas ele não tinha condições de penetrar. Ele não tinha condições de penetrar. Ele penetrou pela desobediência do homem. Ele se instalou no homem por causa da desobediência. Se o homem recusa, Adão recusa, o pecado não tinha tido o domínio que ele passou a ter sobre o homem. Mas ele não recusou. Então o domínio passou a existir sobre o homem. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Aí que está. O pecado já trouxe alguém com ele, já trouxe um companheiro com ele, que é a morte. A morte que Deus está falando aqui, não é essa morte que nós conhecemos. Eu comentava há pouco sobre uma pessoa que morreu no meu prédio, jovem, 52 anos, quer dizer, mas não é essa morte. Essa morte que nós conhecemos, o Senhor Deus chama de sono. Tanto que o Senhor Jesus, numa certa ocasião, ele chegou para orar para uma menina, e as pessoas chorando, ele falou: vocês estão chorando por quê? Ela não está morta, ela está dormindo. A Bíblia diz que as pessoas começaram a rir dele. As pessoas que não compreendem a palavra de Deus, que não têm compreensão da palavra de Deus, elas vão zombar mesmo, porque elas não têm compreensão. Elas vão zombar, elas vão rir. Elas riem de uma pessoa que se guarda para o casamento. Elas riem de uma pessoa que entrega o dízimo dela, a oferta dela, não conseguem entender. Fala assim: isso aí porque você encher a barriga de pastor? Elas não conseguem entender a pessoa levantar numa madrugada para orar, falar: vai dormir. Elas não conseguem entender. Elas não conseguem entender a pessoa fazer um jejum de um dia, 2 dias. Elas não conseguem entender. Elas não conseguem entender a pessoa parar, gastar tempo para ler a Bíblia. Elas não conseguem entender. Para ela isso não é comum. Por quê, pastor? Porque ela não consegue compreender as coisas de Deus. As coisas de Deus, elas se discernem de maneira espiritual. Então a pessoa natural, ela não vai conseguir compreender jamais. Então o que acontece? Ele já trouxe o pecado com ele. O pecado entrou, já trouxe a morte com ele. O pecado. E a morte não é, como eu estava dizendo, não é isso que nós entendemos como morte. Nós entendemos como morte, Deus entende como sono. O que Deus entende como morte, pastor? Separação. A pessoa que está separada de Deus, ela está morta. A pessoa que não está unida a Deus, ela está morta. Por isso que eu estou falando, tem muitas pessoas que frequentam a igreja e vem domingo, vem segunda, vem quarta, vem sexta, só que elas estão separadas de Deus. Elas estão separadas. Por quê, pastor? Porque elas não vivem a palavra, apesar de frequentar a igreja. Apesar de frequentar a igreja, são pessoas que carregam rancor, carregam mágoa no coração. Apesar de frequentar a igreja, são pessoas que falam palavrões. Apesar de frequentar a igreja, são pessoas que se prostituem. Apesar de frequentar a igreja, são pessoas que enganam as outras. Quer dizer, são pessoas que estão separadas de Deus, são separadas da palavra. Elas frequentam a igreja, mas estão separadas da palavra. Estão separadas da palavra, estão separadas de Deus. Então, automaticamente, aos olhos de Deus, essas pessoas estão mortas. Você compreende, sim ou não? Tem pastor morto um monte. Prega, orienta, ensina, mas não vive. Isso daí não é de agora, não. Isso aí é desde antigamente. O Senhor Jesus falou sobre isso. Ele falou sobre as pessoas que estavam assentadas na cadeira de Moisés. Ele falou dessa maneira para o povo. Ele falou: obedeça tudo que eles ensinam, mas não fazem nada, não faça nada do que eles fazem. Por quê? Porque apesar de ensinar o caminho correto, eles não viviam de maneira que eles ensinavam. E isso acontece hoje. É a mesma coisa, não mudou. Isso é de antigamente. Isso não vem de agora. Então preste atenção nisso. Morta aos olhos de Deus é aquela pessoa que está separada dele.
No momento que Adão comeu do fruto, a morte entrou junto com o pecado, porque ele cometeu o pecado, a morte entrou junto. Ela acompanhou o pecado, ela separou Adão de Deus, separou o homem, porque por Adão é como se fosse um vírus, né? Esse vírus se instalou em Adão e se espalhou por toda a humanidade. Por isso que está escrito aqui, ó, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Quer dizer, entrou nele, dele, contaminou. É a matriz. Adão era a matriz, a forma matriz, que traria uma multiplicação humana. Então essa forma se tornou defeituosa. Esse defeito dessa forma passou para todas as outras formas, para todas as outras réplicas. Você conseguiu compreender? Sim ou não? Vamos lá então, para você entender melhor. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Olha lá. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos se tornaram pecadores. Mas eu não fiz nada, quem fez foi Adão, né? Deixa eu te contar um testemunho aqui para você entender. Eu me lembro quando eu era bem mais jovem, sou jovem ainda, só tenho 53 anos, mas quando eu tinha 17 para 18 anos, eu me lembro que o meu pastor, ele chamou a mim e mais uns 2, 3 auxiliares que tínhamos ali na igreja, em São José do Rio Preto, eu era um dos auxiliares. Ele nos chamou e falou: o negócio é o seguinte, eu quero que nos dê algum material. Ele falou: eu quero que vocês vão para os hospitais, vai evangelizar nos hospitais. Aí eu peguei, né, eu lembro que junto àquele material ele me deu um livro, Como Tomar Posse da Bênção, um livro do missionário R.R. Soares. E eu saí, e eu fui para um hospital em São José do Rio Preto chamado Hospital de Base, né? E o que acontece? Como hoje ninguém entende nada sobre esse vírus aí que está causando essa pandemia, naquela época ninguém entendia nada sobre um vírus que estava dizimando também a população, que era o vírus da AIDS. E as pessoas que tinham AIDS, elas ficavam isoladas, né? Não podia se, porque ninguém sabia exatamente, né, se pegava AIDS com um aperto de mão, se pegava AIDS com um beijo no rosto, se pegava, não, ninguém sabia, né? Era uma praga que estava dizimando a sociedade naquela época. Eu estou falando dos anos, do início dos anos 90, no final dos anos 80, início dos anos 90, e estava demais. E eu peguei e fui, e eu entrei num quarto, eu vi uma moça, aquela moça me chamou a atenção, uma moça muito bonita, magrinha. Eu entrei e falei: tudo bem? Ela: tudo bem. Eu prestei atenção que ela tinha uma toalha, como essa, assim, do lado da cama, assim, do lado da cama dela. Eu falei: tudo bem? Ela: tudo bem. Eu falei: meu nome é Júnior, né? Eu nem falei Antônio naquela época. Eu falei: meu nome é Júnior. Eu vim aqui para falar de Jesus para você. Você gostaria de ouvir? Ela falou: eu quero. E de repente ela tossiu. Quando ela tossiu, irmão, parecia que tinha saído um pedaço do pulmão dela na boca dela. Ou seja, aquela secreção que saiu da boca dela era tão espessa, mas era tão espessa, que parecia algo que era um pedaço de alguma coisa. E ela cuspiu naquele pano. Eu falei: o que é que você tem? Ela falou: eu tenho HIV. Eu falei: o que é HIV? Para você ver o nível de conhecimento que eu tinha. Eu falei: o que é HIV? Ela: AIDS. Eu: AIDS? Mas ao mesmo tempo eu me lembrei da palavra, que se eu bebesse algo mortífero, eu não seria contaminado, eu não seria atingido. Mesmo que eu bebesse algo mortífero. Aí eu voltei o passo para a posição. Eu falei: AIDS? Ela falou: é. Eu falei: mas posso perguntar, como que você pegou AIDS? Ela falou: eu peguei do meu marido. Eu falei: mas o seu marido? Ela falou: é. Ela falou: olha, eu casei virgem. Ela falou desse jeito para mim. Ela falou: eu casei virgem. Nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz nada errado. Nunca usei drogas. E, de repente, fiquei doente, fui ver, era AIDS. E eu peguei do meu marido. Aquela mulher, ela nunca fez nada errado, naturalmente falando. Ela casou virgem, ou seja, nunca teve um outro homem sem ser o marido dela. Nunca fez uso de drogas, porque as pessoas, elas pegavam muito AIDS naquela época, por causa dessa situação da seringa, né? Da droga injetável, que um passava a seringa para o outro, né?
e pelo contato sexual, as pessoas pegavam AIDS, muito naquela época. Então o que acontece? Ela nunca tinha feito nada disso, mas no entanto ela pegou de uma pessoa que não respeitou uma aliança sagrada, que é a aliança do casamento, traiu a esposa, se prostituiu e trouxe aquela desgraça para a esposa, pura, que nunca tinha feito nada errado. Foi o que Adão fez. Por meio dele, mas eu não fiz nada, ela não fez nada, mas estava com o vírus, destruindo a imunidade dela, destruindo o corpo dela. Você entende o que eu estou falando? Então foi o que Adão fez, mas eu não fiz nada, quem pecou foi Adão, mas por causa dele todo mundo se tornou pecador. Mesmo eu puro, eu mesmo não tenho cometido nenhum erro, todo mundo se tornou pecador, por causa do pecado de Adão. Por causa do pecado de Adão. Vou ler novamente o 12. E o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou a toda a raça humana, porque todos pecaram, todos se tornaram pecadores, por causa daquele pecado de Adão. Quantas pessoas? Eu conversei com essa mulher, e eu me lembro que eu falei de Jesus para ela, e ela falou: eu nunca tinha conhecido Jesus assim como você está falando. Aí eu peguei, conversei mais um pouco com ela, dei o livro para ela de presente, e fui embora. Mas eu nunca mais me esqueci daquela mulher. Quer dizer, uma pessoa inocente estava pagando um preço de algo que ela era inocente. Ela não tinha o porquê de estar pagando aquele preço. Mas ela estava pagando. Por quê? Porque o marido dela, que era um só com ela, quebrou a aliança. Irmão, por mais que Eva tivesse aceitado, Adão deveria ter rejeitado. A morte não teria acompanhado, porque ela aproveitou a oportunidade do pecado para entrar. Sem pecado não tem morte. Você compreende? Ou seja, a morte só entrou porque primeiro o pecado existiu, primeiro o pecado apareceu. Vamos lá. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado do mundo. Você vê que o pecado ele vem bem antes da lei. Que lei? A lei que nós conhecemos como a lei de Moisés. Mas presta atenção, a lei ela foi dada pelos anjos. Moisés era o representante dessa lei. Você compreende? Então quando você vai conversar com alguém, as pessoas dizem a lei de Moisés, mas na verdade ele era o representante dessa lei. A lei foi dada pelos anjos. Então o que acontece? Antes da lei chegar, o pecado já existia. O pecado ele veio antes da lei. A morte veio antes da lei. Vamos ler o 13. Antes da lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas, presta atenção, a graça de Deus é muito maior, e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos. Presta atenção nessa palavra, hein? Que palavra? A muitos. Não significa que é a todos. A muitos. Por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Então, para fechar esse pedaço aqui, para você entender, primeiro Adão, vai ficar redundante, tá? O primeiro Adão foi Adão. O segundo Adão, Jesus. Primeiro Adão, primeiro projeto, falhou. Segundo Adão, Jesus, segundo projeto, sucesso absoluto. Se pelo ato de um primeiro Adão, o homem foi contaminado e todo mundo pecou por causa disso, esse pecado, a morte, passou para todo mundo por meio de Jesus. O segundo Adão, a vida, irmão, ela está à disposição de todo aquele que quiser.
Por isso que fala por muitos. Por quê, pastor? Porque tem muitos que não querem. Tem muitos que recusam a vida. Tem muitos que não querem saber de Jesus. E eu estou falando, não estou falando das pessoas que estão no mundo não, hein? Eu estou falando das pessoas que estão aqui dentro, da igreja. Pessoas que se declaram de Jesus, mas quando ele fala que tem que perdoar, não quer perdoar. Ou seja, você não quer Jesus, porque Jesus é a palavra. Quando fala que não é para mentir, ela não quer. Ela é jovem, solteira. Se o rapaz parece o Brad Pitt, ela não quer nem saber se Jesus disse ou não disse que ela não pode ter vida conjugal sem ser casada. Basta o rapaz dar uma olhada melosa para ela e fazer o convite, que ela se derrete toda e se entrega. Por quê? Porque Jesus não é importante mais para ela. Importante agora é realizar o desejo da carne dela e fazer a vontade do Brad Pitt lindo que ela arrumou. Eu estou falando da igreja. É assim hoje, é assim. E tem sido assim não hoje, tem sido assim por muito tempo. Quantas pessoas eu fico observando, pastor, quando você foi meu pastor, foi a época que mais eu me aproximei de Deus. Por quê? Porque eu pego no pé, porque eu brigo, porque eu fico insistindo. Irmão, vem orar comigo, irmão. Irmão, faz o jejum, irmão. Irmão, ora. Mas a pessoa faz porque está sendo mandada. Saiu alguém que não fica insistindo, que não manda mais, não fica mandando fazer, ela se distancia, porque ela por si mesma ela não tem interesse. É igual aquela criança que só toma banho porque a mãe manda. Se não mandar, passa semana sem tomar banho, passa semana sem tomar banho. E se puder enganar a mãe, ainda engana. Vai lá, abre o chuveiro, igual a irmã da minha esposa, abria o chuveiro, molhava o pé, pegava um pouco de água, molhava a cabeça e falava que tomou banho. Ela vai ver, vai ficar doida comigo. Mas é verdade. Se puder, engana. Quantas pessoas acham que estão enganando o pastor, mas na verdade está enganando é você mesmo, porque a Deus você não vai enganar. Esse demônio que está colocando na tua cabeça que você está levando vantagem, na verdade quem está levando vantagem é ele. Por quê? Porque ele está conseguindo o que ele precisava para escravizar você. O que, pastor? Que você desobedecesse a orientação que vem de Deus. Que você confunde achando que é o pastor que está querendo que você faça. É muito sério o que eu estou falando com você, irmão. Romanos capítulo 7, aí onde você está mesmo. No meu caso é 2 cliques, no teu caso é 2 folhas. Capítulo 7, versículo é o 7. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? Porque está falando da lei. Porque, deixa eu te explicar para você entender aqui, para não ficar confuso para você. Porque enquanto não existiu lei, apesar do pecado já existir há muito tempo, Deus não considerava o comportamento de uma pessoa pecaminoso. O pecado já existe há muito tempo, pastor. Entrou junto com Adão, sim. Junto com o pecado de Adão entrou a morte, pastor, sim. Mas existe há muito tempo. Mas só que quando não existia a lei, que foi entregue pelos anjos a Moisés, Deus também não levava em consideração os erros, as falhas, os comportamentos nossos. Ou seja, apesar da morte já existir, apesar da lei já existir, nós estávamos vivos para Deus. Mas no momento que a lei passou a existir, então aí nós aprendemos então a diferença. Estou falando da humanidade. Nós aprendemos a diferença entre o certo e o errado. Então aí a cobrança começou a existir. E por eu fazer aquilo que era errado, então aí eu também passei a ter em mim o efeito, ou os efeitos, da morte. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Preste atenção então. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Porém o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim um tipo de cobiça. Porque se não existisse a lei, o pecado é uma coisa sem efeito, morta.
Ou seja, a eficácia do erro de Adão, que trouxe o pecado, né? E junto à morte, a eficácia ela não existia. Não existiam os efeitos. Apesar de tudo, antes da lei, o homem, apesar do pecado de Adão, ele estava vivo para com Deus. Se você prestar atenção, depois que Adão cometeu o pecado, ele ainda conversou com Deus, Deus ainda conversou com ele, ele ainda conversava com Deus, Deus ainda abençoava ele, era ou não era? Só que agora existia a lei, existia a diferença entre o certo e o errado aos nossos olhos também, não só aos olhos de Deus, e isso colocou Deus numa posição onde, vamos dizer assim, ele teria que cobrar. Você compreende, sim ou não? Aí eu comecei a sentir os efeitos da morte, ó. Vou ler o 8. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existisse lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo, preste atenção nisso aqui, ó. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas estava vivo por quê, pastor? Porque eu não conhecia a lei. Eu não conhecia a diferença entre o certo e o errado. Eu estou falando da humanidade. Compreenda bem. Amém? Amém? Vou ler o 9 de novo. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei, estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver. O pecado não tinha eficácia, os efeitos dele não tinham eficácia. Mas quando eu comecei a compreender a diferença entre o certo e o errado, o pecado então teve vida. Ou seja, os efeitos dele, a eficácia dele se apoderou de mim. Você está entendendo? Está claro para você? E eu morri. Não estou vivo mais. Por quê? Porque agora eu sei o que é adultério. Porque agora eu sei o que é cobiça. Porque agora a corda da pessoa está dormindo do seu lado. Agora eu sei o que é mentira. Agora eu sei o que é roubar. Ou seja, eu sei que eu não posso fazer. Eu sei que essas coisas elas são erradas. Então se eu faço, eu vou sentir os efeitos daquela minha atitude, daquele meu comportamento. Eu estou falando em relação a Deus, estar morto, estar desligado de Deus. Coisa que antes eu fazia, mas eu não conhecia. Então eu continuava ligado com Deus. Deu para entender? Sim ou não? Presta atenção. 10. E eu morri. E o próprio mandamento que deveria trazer vida me trouxe. O mandamento deveria trazer o quê? Me trouxe morte. Por quê, pastor? Porque agora eu já não tinha mais comunhão com Deus, contato com Deus, estava separado dele. Porque o pecado, presta atenção nisso, porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Por meio do mandamento me matou. Ou seja, o entendimento, o conhecimento da lei, o conhecimento do certo e do errado, do que pode e que não pode, que era para me proteger, que era para me ajudar. Ou seja, o pecado se aproveitou daquilo, me enganou e me matou, me separou de Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Toda essa explicação eu trouxe para você. Para quê? Para isso daqui, para dar sequência a uma mensagem que eu coloquei, que eu comecei na sexta-feira. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Linguagem de hoje. Então você entendeu que você se tornou, que o homem se tornou escravo do pecado. Amém? Ele se tornou escravo do pecado. Agora o senhor do homem era o pecado. Você compreendeu, sim ou não? Sim ou não? Entendeu? Ou seja, o pecado aproveitou a lei que veio para me proteger, me enganou, me matou, separou de Deus. Agora ele se tornou meu senhor. O pecado. Deu para entender? Ficou claro para você? Sim ou não? Porque se não ficou claro para você, não adianta. Você tem que compreender. Compreendeu? Vamos lá. O evangelho é a lei perfeita. Olha aí. Por quê? Agora, o evangelho ele veio por meio de quem? Do segundo Adão. O evangelho são as boas notícias. E essas boas notícias ela veio por meio do segundo Adão, por meio de Jesus.
A lei, ela tinha a sua eficácia, o seu valor, a sua importância. A lei, apesar do pecado ter se aproveitado para me enganar e me matar, mas a lei foi uma coisa boa, mas ela não tinha o poder de salvar. Você compreende o que eu estou falando? Ela não tinha o poder de salvar. Ela tinha o poder de me mostrar a diferença entre o certo e o errado, mas ela não tinha o poder de salvar. É muito importante que você entenda isso. E ela tinha um prazo de validade. Eu tenho falado isso para você há bastante tempo. Qual era o prazo de validade da lei, pastor? Até a vinda do Messias. Depois da vinda do Messias, a lei ela perdia sua eficácia. Agora, o Messias, o segundo Adão, ele vinha com boas notícias. Ele vinha com o Evangelho, anunciando boas notícias. E uma dessas boas notícias você já ouviu. Se por meio de Adão o pecado entrou, por meio de Jesus a vida superabundou. Ou seja, a obra que foi feita por meio de Jesus é muito maior que a obra que foi feita por meio de Adão. A obra que foi feita por meio de Adão trouxe morte. A obra que foi feita por meio de Jesus trouxe vida. E é muito maior a vida do que a morte. Eu até brinco, né? Quando eu era garoto eu escutava, né? Eu acho que a música era assim, né? 90 milhões em ação, não era isso? Pra frente Brasil, salve a seleção, não era isso? Se fosse cantar essa música agora, tinha que fazer uma mudança. Não tinha? Quantos milhões hoje? 220 milhões. Então a música teria que ser assim, ó. 220 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. Não é isso que tinha que ser? Ô pastor, mas quer dizer então que essa música é dos anos 70? Quem é? Irmã Rose, me ajuda aí. O pastor só revelou minha idade aí, pastor, pelo amor de Deus. Então quer dizer, irmão, será que de lá para cá ninguém morreu? Hã? Claro que morreu. E morreu muita gente. Só que a vida é maior que a morte. Morreu muita gente, mas nasceu muito mais. A vida é maior que a morte. Põe isso dentro de você. Então se por meio de Adão a morte entrou e fez um estrago, irmão, maior é a bênção, maior é a recompensa, maior é o que foi feito por meio de Jesus. Você tem uma boa notícia. Olha só que coisa linda, ó. O Evangelho, a boa notícia, é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Então, por meio do Evangelho, meu irmão, você obtém a vida de volta. Por isso que por meio de Cristo você é vivificado. O que é uma pessoa vivificada? É alguém que um dia teve vida, morreu e voltou a viver. Você por meio de Cristo é vivificado. Você torna a viver. Você torna a ter comunhão com Deus. Você torna a ter contato com Deus. Você torna a ter intimidade com Deus. Ou seja, meu irmão, você voltou, você tornou-se reconciliado com Deus. Hoje você tem livre acesso. Por causa do pecado, por causa da morte, o Senhor Deus ele nomeou um homem, um sacerdote, que oferecia sacrifícios pelos pecados do homem para poder chegar a Deus. O Senhor Deus catou Jesus e fez ele esse sacrifício único, para que o homem, em todo lugar, por meio de Cristo, tenha acesso a ele. Hoje você tem vida novamente por meio de Jesus. Você compreende, sim ou não? O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Liberdade, pastor? Liberdade. Eu sou liberto do que, pastor? Vamos lá. João Evangelho, capítulo 8, versículo 34. Posso? Daqui a pouco eu volto em Tiago. João Evangelho, capítulo 8, versículo 34. E Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do... Aí. Ele era o teu senhor, o pecado. Ele era o meu senhor, o pecado. Agora o Evangelho é uma lei que é perfeita e ela me traz liberdade. Eu tenho que andar segundo o Evangelho. Você compreende, sim ou não? Deixa eu terminar de ler aqui, ó. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, que quem é escravo do pecado, quem peca é escravo do pecado. E o escravo não fica para sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho nos libertar, verdadeiramente sereis
Não adianta nenhum, não adianta, não, pastor, agora eu estou na religião tal, não, eu estou na religião tal, não, eu estou na religião tal. Irmão, eu não quero falar de religião, eu acho que religião é uma coisa muito ruim, ela não é boa. A religião, ela atrapalha a visão, o entendimento das pessoas, e tem gente querendo fazer do evangelho uma religião. Eu fico vendo hoje, né, até pastores, eu lembro que eu chamei a atenção seriamente de um pastor que estava debaixo da minha autoridade, mas dei uma bronca mesmo, porque eu sou tranquilo, eu sou manso. Se você vier conversar comigo, se você conviver comigo, eu sou manso. Mas só que quando eu fico bravo, Por quê, pastor? Porque as coisas de Deus não é brincadeira. E se eu sou pregador, eu tenho que ser exemplo. O meu comportamento tem que ser um exemplo. Por quê? Porque eu carrego a marca de Jesus comigo, eu não posso envergonhar Jesus. Eu tenho que ser um exemplo. E o que acontece? O Senhor Deus, ele abomina a idolatria. Ele abomina a idolatria, ele tem nojo da idolatria. Tanto que tem certas ocasiões da Bíblia que você vê Deus falando do pecado nojento que o povo cometeu, que é a idolatria. O Senhor Deus abomina a idolatria. Só que tem o seguinte, irmão, nós temos que entender que épocas e épocas. Teve época que as imagens eram feitas com madeira. Teve época que as imagens eram feitas com metais, né? Teve época que as imagens eram feitas dessa maneira. Nós estamos numa outra era. Nós estamos numa era digital. E eu fico vendo, às vezes, alguém cata um símbolo religioso, não vou nem falar de que religião, cata um símbolo religioso e coloca um versículo bíblico e manda para as pessoas. Irmão, isso é idolatria. É pecado. É pecado. É pecado. O Senhor Deus disse que se eu tivesse conhecido Jesus fisicamente, é isso que a Bíblia diz, eu não deveria considerar mais essa imagem dele fisicamente, porque hoje ele é a palavra de Deus. Hoje ele é a palavra de Deus. Aí eu pego uma imagem de um Cristo de uma determinada religião, coloco um versículo bíblico, escrevo uma palavra bonita e mando. Deus te ama. Eu estou falando de evangélicos. Isso é idolatria, pecaminoso. Isso traz indignação ao coração de Deus. Agora, porque é digitalizada, tudo bem, pode. Deixou de ser idolatria? Porque é digitalizada? Mas nós estamos numa era digital. Documentação, muitas hoje são digitalizadas. Você não vê mais aqueles arquivos que o cidadão ia lá puxava a gaveta. Não, hoje é tudo digitalizado. Saiu agora o patrocinador, inclusive, você que é patrocinador, não tem a revista do patrocinador, agora é digitalizada. Você vai ter acesso de uma maneira digital. Tem 20 páginas, 30 páginas, você vai ter acesso a 30 páginas de maneira digital. Por quê? Porque o mundo está digitalizado hoje. A tecnologia chegou. Mas preste atenção. Nós não podemos nos equivocar. Eu não posso catar uma imagem de um Cristo morto, de uma determinada religião, escrever algo, um versículo bíblico e dizer, ó, ele te ama. Pô, você está de brincadeira comigo. O Deus que eu conheço, mesmo que eu tivesse conhecido ele fisicamente, eu desconsiderei, eu não conheci Jesus fisicamente. Eu não vivi fisicamente na época que Jesus vivia. Mas se eu tivesse vivido, tivesse conhecido ele fisicamente, eu deveria desconsiderar essa imagem que eu tinha dele, porque a Bíblia diz que hoje ele é a palavra de Deus. Quando eu falo de um Deus, eu falo da palavra de Deus. Eu fico vendo discussões, né? Eu fiquei vendo esses dias uma discussão na internet de alguém que catou uma imagem e colocou essa imagem travestida, e aí eu fico vendo um monte de evangélico dizendo que Deus vai pesar a mão, que Deus vai pesar a mão. Aquele ali é o Deus que eles conhecem, não é o Deus que eu conheço. Por que eu estou nessa briga? Por que eu estou nessa briga? Aquele ali é o Deus que eles conhecem, não é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço é a palavra dele, Jesus Cristo, a palavra dele. Eu não conheço esse Deus aí, esse Cristo, que alguém foi lá, catou uma imagem de uma determinada religião e colocou uma saia, e colocou um brinco, e colocou uma maquiagem, e aí eu sou evangélico, e eu fico indignado, e eu fico bravo. Eu não estou entendendo você. Não estou entendendo você. Eu estou entendendo você. O que essa imagem tem a ver com você? O
que esse comportamento dessas pessoas tem a ver com você? Elas estão falando de um Deus que elas conhecem. Elas não estão falando do meu Deus. O meu Deus é a palavra de Deus, Senhor Jesus, a qual eu vou passar a eternidade com Ele nos céus. É a palavra de Deus, não é aquela imagem. Aquela imagem não retrata o meu Deus. Aquela imagem não fala do meu Deus. O meu Deus está vivo. O meu Deus ressuscitou. A Bíblia diz que o corpo dele não apodreceria na sepultura. E Deus cumpriu essa palavra. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Não deu tempo do corpo dele apodrecer. E eu fico vendo os crentes aí, internet, uma ignorância tremenda, brigando, e que não sei quem, o comediante não sei quem, e vai dar conta a Deus, que Deus vai pesar a mão. Deus não tem nada a ver com aquilo ali, porque aquilo ali não é Ele, não se refere a Ele, não tem nada a ver com Ele. Aí fica um monte de crente bocó, sem entendimento nenhum, brigando na internet. Talvez até você. É ignorância total. Aquilo ali é um Cristo de uma religião que eu não vivo. Eu vivo um evangelho que é a lei perfeita, que me dá liberdade, me liberta da morte, me liberta do pecado que tem como companheiro a morte. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? É muito sério o que eu estou falando com você. Você tem que ter esse entendimento com você. O evangelho é a lei perfeita que me dá a liberdade. Preste atenção para você entender uma coisa importante. Romanos capítulo 6, versículo 17. Daqui a pouco eu volto em Tiago. Eu estava vendo até num grupo de família lá, alguém colocou essa imagem lá, e um sobrinho meu, que é de Jesus, foi lá. Eu falei, rapaz, falei em particular com ele, falei, rapaz, o que você tem a ver com isso? Você não tem nada a ver com a gente não, você está discutindo o quê? Eu falei, essa sua discussão, esse teu comportamento confunde ainda mais a mente das pessoas. Porque é isso que vai acontecer. Uma coisa que aconteceu no Brasil, irmão, que, ó, irmão, eu vou falar para você, não deveria ter sido aceito. Quando eu vi aquilo, eu falei, puxa vida, ver cantores evangélicos, que cantavam e adoravam a Deus, com louvores e adorações, de repente, se unindo a um que fazia parte de uma determinada religião, e aí, cantando as mesmas músicas. Eu falei, mas você confundiu a mente de um monte de gente, você foi uma obra do diabo. Porque a criança, você confunde ela, irmão. O adulto não. Eu lembro que eu estava fazendo um programa de rádio, quando estava eu e um pastor amigo meu, eu lembro que o Roberto Carlos, ele fez 2 músicas, né? Uma, inclusive, uma dupla sertaneja gravou. Uma que se referia claramente a um determinado ídolo que é idolatrado no nosso país. E uma outra que fazia referência a Jesus. Aí ele falou comigo assim, esse pastor amigo meu, falou, olha, você vê, rapaz, Roberto Carlos, né? Ele gravou uma música para Deus, uma música para o diabo. Eu falei, não, ele não fez isso não. Ele falou, fez, olha aí. Eu falei, não. As 2 músicas ele gravou para o Deus que ele conhece. Ele não gravou para o Deus que eu conheço. Então ele não fez para Deus. Para o Deus que eu conheço, não. Eu conheço o Deus que criou os céus e a terra. Eu conheço o Deus que entregou o primogênito, o unigênito, Jesus Cristo, para morrer por mim e ressurgir por mim. Jesus, que era o unigênito, se tornou o primogênito, porque o unigênito é o único filho, primogênito, primeiro de muitos. Então ele era o unigênito, mas ele se tornou o primogênito, porque por meio dele eu consegui, por meio de adoção, ser chamado filho de Deus. Me tornei um deles. Então Jesus se tornou o primogênito. Ele era unigênito, se tornou o primogênito. Então eu conheço esse Deus. Eu não conheço o Deus das imagens de escultura, das imagens digitais que está sendo mostrado aí mundo afora. E eu fico vendo quem diz que é de Jesus envolvido nessas coisas. O diabo está te distraindo com coisas que não tem a ver com Deus. Com coisas que não tem a ver com Deus. E aí, você não tem nem uma identidade
identidade real para mostrar para aqueles que estão à tua volta. Porque nem você entendeu quem é esse Deus, nem você sabe a quem você está servindo. O apóstolo dizia: o meu Redentor vive. O apóstolo dizia: eu sei a quem eu sirvo. Cuidado, cuidado. Mas damos graças a Deus, presta atenção nisso aqui. Eu falei para você agora, Romanos 6,17. Mas damos graças a Deus, porque vocês antes eram escravos do... O Evangelho é a lei perfeita que nos dá liberdade, quer dizer, porque é o seguinte: o escravo, ele não tem vontade, a vontade do escravo é a vontade do Senhor dele. Então, por mais que eu não quisesse fazer o que é errado, eu não tinha controle. O meu Senhor, o pecado, me obrigava a fazer. Agora que eu aceitei Jesus, a palavra de Deus, preste atenção nisso. Então eu aceitei, presta atenção nisso, é muito importante o que eu vou te dizer agora. Eu aceitei Jesus, a palavra de Deus, certo? Então eu aprendi que eu não posso mentir, pela palavra eu aprendi. Eu aprendi que eu não posso roubar, pela palavra eu aprendi. Que eu não posso guardar mágoa, pela palavra eu aprendi. Que eu não posso fazer fofoca, pela palavra eu aprendi. Que eu não posso ser maldizente, pela palavra eu aprendi. Aprendi que eu deveria me batizar nas águas, né? Mas eu aprendi também que eu necessito de receber o Espírito Santo. Não foi isso que o Senhor Jesus falou com aquele homem que está lá em João, Evangelho capítulo 3? Importai-vos, o nome dele era Nicodemos, importai-vos nascer de novo, importai-vos nascer da água e do Espírito. Então eu preciso do batismo nas águas, mas eu preciso também do batismo com o Espírito Santo. Então eu aceitei Jesus, né? Aceitei a palavra como Senhor da minha vida. Significa que eu não vou fazer mais a minha vontade, porque o Senhor da minha vida é a palavra. Eu vou obedecer e viver segundo a palavra. Você está compreendendo, sim ou não? Aí eu fui batizado no Espírito Santo. Batizei nas águas, fui batizado no Espírito Santo. No momento que eu fui batizado no Espírito Santo, eu fui recriado em Cristo. Eu nasci de novo. Mas o que nasceu de novo, pastor? O meu espírito, a minha alma. Eu fui recriado em Cristo. Quer dizer que agora eu não vou sentir desejo mais, porque eu era um homem de muitas mulheres. Agora eu não vou sentir desejo mais por mulher nenhuma, só pela minha. É assim? Não. Não, pastor. Por quê? Porque o corpo é o mesmo ainda faz parte daquela matriz defeituosa do primeiro Adão. O que foi transformado em mim só foi o meu espírito. O meu corpo continua o mesmo. Ou seja, os mesmos anseios, os mesmos desejos, as mesmas vontades, elas continuam latentes em mim. Com uma diferença: antes o pecado era o meu senhor, ele me obrigava. Hoje ele não é meu senhor mais, mas ele tem influência. Mas com uma diferença: como meu senhor, não adiantava falar não, eu ia ter que fazer. Hoje ele não é meu senhor mais. Então hoje vem o desejo, vem a vontade, vem a influência. Eu falo: não, eu não vou fazer. Você bateu em porta errada. O Antônio, antigo de muitas mulheres, morreu. Hoje o que existe é o Antônio de uma só mulher, porque eu nasci de novo em Cristo Jesus. Hoje, por ser pecado da prostituição, da pornografia, você não tem poder sobre mim mais. E você, demônio, que se utilizava do pecado para entrar na minha vida, não tem poder sobre mim mais. Eu não aceito, em nome de Jesus. Essa é a diferença. Antes não tinha como falar não. Hoje, por quê? Porque ele era meu Senhor. Hoje ele não é meu Senhor mais, mas ele procura me influenciar. O diabo sabe que você gosta. Ele sabe o que a tua carne gosta. Ele vai procurar aquilo que é errado, ele sabe. Ele vai procurar oferecer. Tem pessoas, por exemplo, que se o diabo oferecer para ele uma mulher, ele jamais vai aceitar. Ele jamais. Mas se o diabo oferecer para ele a autopiedade, ele aceita. Porque o diabo percebeu que qualquer coisa magoa ele, qualquer coisa chateia ele, qualquer coisa entristece ele. Então ele oferece a autopiedade. E a pessoa, junto com a autopiedade, ela acolhe a mágoa, o rancor, esse tipo. O senhor não sabe, pastor, o senhor não sabe o que foi feito comigo. Se o senhor soubesse, o senhor ia entender, pastor. E nisso, o demônio está se divertindo com o sofrimento dela, se alimentando da vida dela. E pior, se tornou o senhor daquela pessoa.
Coisa séria que eu estou falando com você. Agora preste atenção nisso. Mas damos graças a Deus, porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, para fazer o que é, por meio da obediência à verdade de Deus, permanecemos livres. Preste atenção nisso. Por isso que eu vou usar essa frase: libertos por Cristo, mas não libertos de Cristo. Eu deixei de ser escravo do pecado para me tornar escravo de Deus. Ou seja, houve uma troca de senhorio. Por causa do pecado, Satanás era o meu senhor. Como agora o evangelho, a lei perfeita que me dá liberdade, chegou a mim, e eu comecei a colocar em prática as orientações que o evangelho me traz, a lei perfeita da liberdade, eu me tornei livre do pecado. O pecado não é mais meu senhor, mas no mesmo momento eu me tornei escravo de Deus. Deus passou a ser o meu senhor, e eu vou permanecer livre do diabo, do senhorio dele, do senhorio do pecado, por meio da obediência. Olha aqui, ó. Porque por meio da obediência à verdade de Deus, permanecemos livres. Amém? Faltou ali um pedaço, não? Para eles não apareceu ali, para que eles pudessem ler. Eu vou ler novamente o 18 aí, ó. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito, ponto. Por meio da obediência. Perdão, não vai encontrar ali mesmo. Desculpa, isso aqui é a minha anotação. Perdão, a moça estava ali arrancando o cabelo agora. Eu falei, mas do que o pastor está falando, meu Deus do céu? Essa é a minha anotação. Por meio da obediência à verdade de Deus, permanecemos livres. Amém? Por meio de obediência à verdade de Deus, permanecemos livres. Isso aqui foi um comentário meu, desculpa. Eu vou catar aqui, depois vou mandar para você hoje. Todo mundo erra, né, pastor? Ninguém é perfeito, por mais que tentamos. Então todo mundo erra. Essa aqui é uma anotação minha. Por isso que eu falei, não apareceu para eles, cadê? Aí ela ficou pensando, mas cadê aqui? Aí mexeu no computador dela, olhou. Ela pensou, está com defeito essa Bíblia, mas não está. É que essa é uma parte da minha anotação. Então, por meio da obediência a Deus, nós nos permanecemos livres. Se você voltar a cometer o que é errado aos olhos de Deus, você volta a ser escravo do pecado. Você compreende, sim ou não? Quer ficar liberto? Quer ficar livre? O Evangelho é a lei perfeita. Ela é perfeita. Ela me mantém em liberdade, por meio de Jesus. Mas, todavia, cometi pecado, me torno escravo do pecado. Foi o Senhor Jesus quem falou isso. Vamos voltar lá em Atos, para terminar, né, pastor? Para terminar, que já estou bastante tempo com você. Vamos voltar lá em Tiago, 1:25. Agora preste atenção no benefício da submissão à palavra. Ó. O Evangelho, 1:25. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei, preste atenção nisso. Se alguém examina bem essa lei e não esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. O motivo que as pessoas não estão sendo abençoadas em tudo que faz é porque fazem, têm comportamentos, atitudes fora da palavra, fora da lei perfeita que é o Evangelho. Essa é a razão. Você quer que Deus abençoe tudo que você fizer? Quero, pastor. Faça tudo de acordo com o que diz a palavra. Você sabe que quando eu comecei, como eu não tinha entendimento como eu tenho hoje, eu pensava o seguinte comigo: tudo que eu for fazer, era esse o meu pensamento. Tudo que eu for fazer, eu vou primeiro procurar lembrar como Jesus fazia para me fazer também.
E assim eu toquei minha vida por muitos anos. Jesus fazia o que numa situação dessa? A Bíblia diz que ele fazia assim, vou fazer. Jesus fazia o que numa situação dessa? A Bíblia diz que ele fazia assim, então vou fazer. Mas para isso você tem que ler, né? Para isso você tem que saber, para isso você tem que estudar. Tem que estudar. O meu dia de folga era sábado. Eu trabalhava, até que eu cheguei com o patrão, que eu já contei para vocês, falei, olha, é uma pessoa que nem mais existe, ele morreu já, e não é porque morreu não, porque eu procuro ser verdadeiro. Depois que eu li aquela declaração de Salomão, lá no livro de Eclesiastes, Salomão falou que viu uma coisa engraçada na terra. Ele falou, né? Debaixo do céu, ele fala. Ele fala que o cidadão ele faz um monte de maldade numa cidade. Aí, quando aquele cidadão morre, naquela mesma cidade, as pessoas voltam do enterro dele dizendo, nossa, como ele era boa pessoa. O cidadão morreu, não virou boa pessoa porque morreu. Se era malandro, era malandro. Se era mau caráter, era mau caráter. É triste que morreu sendo malandro, é triste que morreu sendo mau caráter, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus justos, né? Porque afinal de contas, quando o justo morre, o Senhor Deus vai receber ele no céu, né? Quando o ímpio morre, Deus não tem prazer, porque ele sabe que o destino dessa pessoa não é o céu. Você compreende? É o inferno, a verdade é essa. Então o que acontece? Eu me lembro que numa situação dessa, né, eu procuro prestar atenção, porque não é porque a pessoa morreu, porque a pessoa se tornou boa pessoa. Então eu me lembro que teve um cidadão que, rapaz, ele pintou e bordou, aí morreu. E vou dizer para você, o que ele fez continuou sendo válido, de errado que ele fez. Ele não se tornou boa pessoa porque ele morreu. E eu conversando, vi a situação dessa, falei, não, peraí, não é dessa maneira não, está errado. Nós temos que prestar atenção em tudo aquilo que Jesus fazia, para a gente poder fazer também. Não é porque a pessoa morreu agora, que ela se tornou boa pessoa. Repito, a tristeza veio ao coração, porque a pessoa, infelizmente, morreu na impiedade, mas isso não tornou ela uma boa pessoa. Irmão, coloca no teu coração, em tudo aquilo que você for fazer, procure fazer como Jesus ensinava, como Jesus fazia. Para isso, você precisa estudar a Escritura, né? Sábado, como eu falei, era meu dia de folga. O que eu fazia? Não. Eu ficava o dia todo estudando a Bíblia. Sério, pastor? Sério. Era o dia todo estudando a Bíblia, orando, dormia, acordava ali, estudava, orava. Era o dia todo. Podia sair, podia fazer, não, eu queria conhecer Deus. Até que esse rapaz que eu falei com você, que era uma pessoa excelente, morreu já, mas era uma pessoa maravilhosa. Até que eu falei para ele, olha, eu não trabalho mais domingo. Ele, por quê? Eu falei, porque domingo eu tenho que ir na igreja. Então eu vou te mandar agora. Eu falei, então o senhor manda. Mas ele não mandou. Deus não deixou. Era uma pessoa sensacional. Falei de Jesus para ele muitas vezes. Ele era uma pessoa de muitas posses, muito famosa, muito conhecida, mas era muito humilde. Eu me lembro que em muitas situações, às vezes eu encontrava ele, eu estava trajado de uniforme do trabalho, e ele andava naquela época o linho, né? Era o tecido famoso, importante, e o ouro. O São José do Rio Preto já foi conhecido como a capital do ouro, né? Então, quer dizer, ouro para tudo quanto é lado, corrente de ouro, pulseira de ouro, não sei o que lá, e perfume de qualidade. Me encontraram no meio da rua, Júnior, vem cá. Eu falei, não, é aqui, ninguém é melhor que ninguém, vem cá. Entrava, chamava, eu sem graça, sem jeito, porque se você está bem trajado, pelo menos você se sente um pouco melhor, né? Imagina mal trajado daquela maneira, sujo, né, do trabalho, mas ele era uma pessoa sensacional. Eu lembro que a primeira casa que eu comprei, teve uma tempestade em São José do Rio Preto, e essa primeira casa que eu comprei, ela não estava acabada, ela estava, tinha que terminar, ou seja, tinha que rebocar, por dentro e por fora tinha que colocar piso, estava no contrapiso, o resto estava tudo pronto, mas o piso, ou seja, e o reboque não tinha. E acontece que deu uma tempestade, não tem reboco, não tem pintura, a água penetrou, eu lembro que a minha sala encheu, fora que arrebentou o telhado todo. Um vento veio, arrebentou o telhado todo. Aí naquela época a gente usava orelhão. Fui por orelhão e telefonei para ele. E aí, né, não sei se eu falo o nome dele ou não, né? Mas eu deveria falar porque foi uma coisa maravilhosa que ele fez, que era o Zé Luiz Conte, o nome dele. Faleceu já. Aí o Zé Luiz Conte, eu falei para ele, seu Zé, não vou poder ir trabalhar. Essa tempestade aqui destruiu toda a minha casa, encheu de água aqui dentro, não tem jeito. Ele disse, mora onde, legal? Desse jeito. Falei, moro em tal lugar. Dá o endereço aí.
Eu dei o endereço. Ele falou, tá bom, não precisa vir trabalhar não, fica tranquilo. Deu 1 hora. Chegou lá, 1 hora e meia, chegou lá um pedreiro, com todo o material. Ele mandou rebocar toda a minha casa, mandou arrumar tudo. Quer dizer, era uma pessoa, ele não precisava se preocupar, era o empregado dele. Mas era uma pessoa que se preocupava. Aquela inflação galopante que você, hoje você não tem noção. Você vai no mercado de manhã, arroz custa R$5, você volta à tarde, está 15, à noite está 20. Você não tem noção disso, você não sabe o que é inflação. Você não sabe o que é isso. Só quem é da minha geração sabe o que é isso. Você sabe o que é a máquina de remarcar? Era o dia inteiro você escutava o mercado remarcando. Não pode pegar nesse lote aqui não, que está mudando o preço. Era o dia inteiro. Então ele pagava por semana. Ele falava, se eu pagar por mês, ele falou, para mim é vantagem. Mas só para vocês não vai adiantar nada. Vocês não estão recebendo nada. Então ele pagava por semana. Quer dizer, era uma pessoa de muita consciência. Né? Eu peço a Deus que abençoe a família dele. Né? A dona Ana, que era a esposa dele, e o Júnior Conte, que é o filho dele. São pessoas maravilhosas também, que Deus abençoe. Mas ela era uma pessoa especial. E eu falava de Jesus para ele. Falava, o pastor falava. E ele ouvia. Eu espero que antes dele ter fechado os olhos, ele tenha se lembrado daquelas palavras. Eu falava de Jesus para ele. Com todo o respeito que eu tinha, porque ele era meu patrão, mas eu falava. E ele dava liberdade também para conversar, né? Eu tinha um problema, irmão. Sério, viu? Já me libertei disso, tá? Só para contar para vocês. Mas todo dia. Isso é todo dia. 3 horas da tarde, 3h30, 3h40. Passava um cidadão com um carrinho. Aí eu catava um pão doce. Desse tamanho. Ele passava maionese, colocava presunto, colocava mortadela, colocava queijo. E uma guaraná peste desse tamanho. Aí o cidadão não sabe porque fica gordo, né? Aí não entende porque fica gordo, porque que engorda. Era todo dia. E todo dia, quando eu pegava esse meu lanchinho, quem é que aparecia para pedir um pedaço? Aí ele vinha escondido. Negão. Falava, fala, seu Zé, dá um pedaço. Eu falei, não posso. O senhor tem diabetes, seu Zé. Vou te mandar embora, hein? Dá um pedaço. Eu falei, se a sua mulher ficar sabendo, ela vai me matar, seu Zé. Precisa saber, dá um pedaço. Aí ele vinha, dava uma mordida no meu lanche, saía correndo. Parecia uma criança. Era uma boa pessoa. E tem pessoas boas, maravilhosas. Mas por mais tremenda que a pessoa seja, o caminho para a salvação é Jesus. Não entra nessa, não. E eu conheço pessoas maravilhosas. Pessoas assim, com um coração enorme, gigante, que se preocupa com o semelhante. Irmão, essa coisa que aconteceu no Brasil, chamado Fome Zero, né, que muitos políticos utilizaram como palanque, isso não foi inventado por político nenhum. Isso foi inventado por um sociólogo chamado Betinho. Ele que começou esse negócio de Fome Zero no Brasil. Por melhor que seja, se ele não aceitou Jesus, ele fez uma coisa maravilhosa, ajudou muitas pessoas, mas o caminho para o céu é Jesus. No caminho para o céu chamado Jesus, tem essa parte de ajudar o próximo, tem essa parte de ajudar o semelhante, mas não é o caminho. O caminho é Jesus, a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa falar mais no seu coração. Vamos ficar de pé, você que está em casa, que a vida de Deus esteja com você. Você tem o Evangelho como a lei perfeita que te dá liberdade. E se você prestar atenção nessa lei, examinar direitinho, tudo que você fizer, Deus vai te abençoar. Forte abraço, tchau.